Chegando mais uma vez até você para mais uma edição do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Durante meia hora, eu quero orar com você. Eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero conduzir você a viver momentos intensos na presença daquele que pode todas as coisas. Como você está? Vivendo bem ou vivendo mal? Você sabia que com Deus você pode vencer o mal e deixar o bem manifestar diariamente na tua vida? É questão de decisão, é questão de agirmos em favor do bem. Aquele que busca o mal, vive o mal. Aquele que busca o bem, vive o bem. E como buscar o bem? Às vezes você diz, não tenho forças, não tenho capacidade. Quando eu tento fazer o bem, acabo fazendo o mal. Você precisa de ajuda. E eu tenho uma boa notícia para você. Tem alguém pronto para te ajudar. Tem alguém que quer te ajudar. Tem alguém que pode te ajudar. Quem é ele? O Senhor Jesus Cristo. Com a ajuda dele, você vence o mal e triunfa sobre o bem. E triunfa no bem. E triunfa com o bem. Então é hora de pensar neste que pode nos ajudar. Ele é nosso amigo. Ele é nosso verdadeiro Salvador. Veja, o gesto dele a nosso favor é indiscutível de sua lealdade, fidelidade e capacidade. Ele morreu na cruz sem merecer, mas ele o fez porque ele quis nos preservar. Porque nós, seres humanos, é que merecíamos o sacrifício por causa de nossos erros, de nossos pecados, sejam os herdados ou os praticados. Mas ele não herdou o pecado porque é filho de Deus. E não praticou o pecado porque foi determinado. Ele não se envolveu com nenhuma prática pecaminosa do mundo. Então, ele era santo quando estava na terra como ser humano. E aí, como ser humano, santo, porque as próprias autoridades atestaram, não vemos nele coisa que possa condená-lo. Não vemos nele crime algum. E ele, então, sendo alguém reto, sendo alguém sem defeito, sendo alguém justo, ele morreu pelos pecadores. Isso aí é uma prova de amor incontestável. Incontestável. Nunca alguém se ofereceu para morrer no lugar de outro para que ele pudesse ficar livre. Jesus fez isso por mim, por você, por cada pessoa que aceita o seu sacrifício e elege-o como Senhor e Salvador de sua vida e vive debaixo da graça, da unção e dos ditames dele, conforme a Bíblia Sagrada nos mostra. Então, é hora de abrirmos o coração e buscarmos este Deus e vivermos uma vida melhor. Sermos mais fortes, mais felizes, mais abençoados do que somos. Porque a verdade é essa, a felicidade não tem limite. Quem quer ser feliz pode viver parte da felicidade e já pensar que é o suficiente. Ou pode viver a felicidade completa. E a felicidade completa não tem jeito a não ser com Cristo Jesus. Porque nós somos dotados de corpo, mas somos dotados também de alma e espírito. E aí tem a parte física, a parte emocional, a parte espiritual. Se nós queremos ver a verdadeira felicidade, precisamos estar bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E só com Deus no coração podemos viver isso. Ah, mas eu tendo Cristo nunca vou ter enfermidade, nunca vou ter problema. Eu não estou dizendo isso. É claro que na parte humana nós continuamos enfrentando problemas, dificuldades, as mais diversas. Naturalmente que sim. Todas as dificuldades do mundo, elas vêm sobre nós. Mas a vantagem é que nós temos do nosso lado aquele que nunca perdeu uma batalha. Aquele que sempre está conosco. Lembra de Davi? Era um menino ainda, frágil no seu corpo físico, não tinha idade suficiente para enfrentar um gigante como Golias, mas ele foi sabendo que Deus estava com ele. E quando Golias veio para guerrear com ele, ele disse, olha, tu vens a mim com o seu corpo avantajado, com a sua força fora do comum, com as suas armas pesadas e certeiras, com a sua capacidade impressionante de guerra.
eu vou a ti com 5 pedrinhas, uma funda, mas com uma arma que é maior do que todas as armas que você possa imaginar. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E, para surpresa geral do mundo informado da época, Davi venceu Golias com uma pedra das 5 que ele possuía, porque ele disse, é no nome daquele que pode todas as coisas. Então você pode não ser o homem mais forte, a mulher mais forte. Você pode enfrentar problemas de saúde, de diversas áreas, mas você tem aquele que tem todo o poder na tua vida. E mesmo que você, na enfermidade ou no acidente, coisa parecida, perca a sua vida física, a sua vida eterna está garantida com aquele que é Senhor de todas as coisas. Para falar destas verdades importantes e gloriosas, o Falando ao Coração de hoje está começando. Durante o programa eu faço 2 orações. Eu ministro uma mensagem bíblica. Eu levo você a pensar em Deus, a conhecer a Deus e gostaria que você decidisse por Deus na tua vida. Isso será a maior, melhor e mais importante decisão que você poderia tomar no viver diário de cada dia. Decida-se por Cristo e decidir-se-á pelo melhor, aquele que nunca perdeu uma batalha e aquele que quer fazer de você um mais do que vencedor. Na primeira oração que eu faço no programa é pedir a bênção da recompensa na vida de vocês que contribuem com o programa. Se você ainda não contribui, a porta está aberta para que você possa nos ajudar. Este programa já passa de 21 anos diariamente no ar, justamente porque tem pessoas como você que contribuem. E eu peço a você que não está contribuindo para fazer parte dessa rede de apoio, dessa rede de patrocínio do programa. Torne-se num evangelista associado. É só você entrar em contato conosco, os nossos telefones estão aí na tela. Se você tem um WhatsApp, passe uma mensagem por escrito dizendo, eu quero ser um evangelista associado, eu quero contribuir com o programa, eu quero ser um patrocinador do programa. E alguém vai entrar em contato com você. Se você quer ter o seu nome colocado no altar da intercessão, porque a segunda oração que eu faço é no final do programa, quando eu apresento todos vocês diante de Deus. Quero ter o seu nome apresentado, então passe o seu nome por escrito pelo WhatsApp. Caso você não tenha o WhatsApp, usa o fixo, tanto para ser um evangelista associado, como também para colocar o seu nome no altar da intercessão. Mas a verdade é que nós queremos aqui ser canais de bênçãos na vida de vocês. Queremos ministrar milagres e maravilhas na vida de cada um, porque nós cremos no Deus que opera milagres, nós cremos no Deus das grandes maravilhas, nós cremos no Deus das grandes bênçãos. E ter vocês aqui conosco será sempre uma alegria e um privilégio. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é um dia imperdível para você aqui na Betel. Vem estar conosco, 7h30 da noite, vou te receber para vivermos momentos intensos e preciosos na presença de Deus. Será um culto vibrante, culto até rápido, porque é um culto de 1h30, mas o tempo suficiente para Deus agir, para Deus operar, para Deus fazer grandes obras na tua vida. E no domingo eu tenho 2 cultos, 10 da manhã e 7 da noite. Ter você conosco será sempre um privilégio. Gostaria de receber você, dar um aperto na sua mão e dar as boas-vindas a você aqui na Betel. Nosso endereço é Setor Bueno, na T3 com a T8. E ter você presente será uma alegria duplicada, de poder vê-lo e poder tê-lo conosco aqui na nossa Igreja Betel. Deus te abençoe e que você possa cada dia ser alguém forte, vitorioso, feliz e abençoado. Deus tem sempre grandes obras para fazer a nosso favor e quer fazer na tua vida. Quero neste instante proferir a oração pedindo a bênção da recompensa na vida de vocês que me ajudam financeiramente a manter este programa no ar. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, que a tua boa mão esteja estendida sobre todos os nossos patrocinadores, os nossos evangelistas associados. São pessoas que se associam a nós para juntos fazermos esta obra. Que o Senhor possa recompensar cada um pela semeadura que faz e fazer com que todos eles tenham boas colheitas de frutos importantes
por esta semeadura que estão fazendo aqui no programa. Pai, abençoa e recompensa cada contribuinte deste programa. No nome de Jesus eu oro. Amém. Tem uma mensagem bíblica que eu quero compartilhar com você no programa de hoje. Para isso eu quero ler, para servir de base para a nossa meditação, em Lucas capítulo 5, o versículo 26, que está escrito assim: tomados de pasmo, todos glorificavam a Deus e diziam, cheios de temor, hoje vimos coisas extraordinárias. A obra de Deus é marcada por coisas grandes, coisas portentosas, coisas extraordinárias. Veja, se você observar o relato bíblico, começando no Gênesis, passando por todos os livros do Antigo Testamento, livros históricos, livros proféticos, livros poéticos, livros, os mais diferentes temas, e entrando no Novo Testamento, onde você tem os Evangelhos, onde você tem Atos dos Apóstolos, onde você tem as cartas de Paulo, cartas de Pedro, cartas de João, e chegando no Apocalipse, você vai observar que é um livro de relatos extraordinários. É um livro de coisas extraordinárias. Quais são essas coisas extraordinárias? Pensamos em uma meia dúzia, por exemplo. Veja, o povo quer atravessar o mar, não tem um barco para atravessar. E aí, atrás vem um exército para recapturar aquele povo e destruí-lo. Eles não têm saída. Se correr para a direita, o bicho pega. Se correr para a esquerda, o bicho pega. Se voltar, o bicho come. Então, o que fazer? Só tem o mar. Lançar-se no mar seria uma loucura. Todos morreriam afogados e seriam levados para as profundezas do mar. Então, só teve uma saída. Buscaram a Deus. E Deus fez uma coisa extraordinária. Mandou que Moisés dissesse ao povo, diga ao povo que marche. Quando o povo colocou o pé na água, o mar se abriu. E eles atravessaram a pés enxutos e foram do outro lado. E quando o exército de Faraó que vinha para recapturar este povo e levá-lo de volta à escravidão, o mar fechou e aí todos pereceram nas águas daquele mar. Então isso é um fato extraordinário e maravilhoso. Este mesmo povo, caminhando pelo deserto durante 40 anos, suas roupas não gastaram, seus sapatos não gastaram. Isso é coisa extraordinária. Esse mesmo povo, andando pelo deserto, nunca faltou para eles água, nunca faltou para eles alimento, nunca faltou para eles luz para iluminar na escuridão da noite e nem tampouco refrigério para refrescar o dia ensolarado. Isso são coisas extraordinárias. Eu já falei 3. Quer mais alguma? Vamos continuar pensando. Esse povo vivendo coisas extraordinárias pôde, por exemplo, no tempo de Gideão, vencer um exército de milhões de pessoas, simplesmente usando 300 homens para guerrear. E eles venceram a guerra, porque Deus operou coisas extraordinárias, confundiu o exército inimigo, o exército lutou contra ele mesmo. Era um enfiando a espada na barriga do outro. E o povo de Gideão parado, só tocando a buzina e vendo Deus agir extraordinariamente. Já falei de 4. Vamos pensar numa quinta coisa extraordinária. Você vai encontrar, por exemplo, um profeta com medo de uma perseguição, ele esconde numa caverna. De repente aparece um garçom. O garçom era um corvo, levando pão e água, alimento precioso para que ele pudesse alimentar. Coisa extraordinária. Você nunca ouviu falar sobre isso e nunca vai ouvir, porque só Deus pode fazer coisas extraordinárias assim. Já falei de 5. Vamos pensar numa 6, que eu falei e poderia falar em umas 6 coisas. Então, nós vamos encontrar na Bíblia outros relatos também importantes, maravilhosos e gloriosos. Isso surge uma lei, e essa lei diz que todos os meninos do sexo masculino da nação israelita deveriam ser jogados para os crocodilos. Eles não poderiam viver. A mãe de um menino que nasceu escondeu o menino, até que não pôde mais. Depois pegou o menino, colocou num cesto e levou para a margem do Nilo, onde era infestado de crocodilos. E ali, aquele menino dentro do cesto chorou. A filha de Faraó estava ali com as suas amigas, passando um momento de lazer à beira do Nilo, viu aquilo, mandou buscar, era o Moisés. E Moisés então
foi levado e a menina, irmã de Moisés, que era Miriam, chegou lá e disse, olha, se a senhora quiser, eu posso arrumar uma mãe para cuidar desse menino para a senhora. E se quero, foi lá, chamou a mãe de Moisés e a rainha, a princesa, contratou a mãe de Moisés para cuidar dele e Moisés foi levado para o palácio, criado como filho da filha de Faraó. Isso é coisa extraordinária. E poderia continuar falando de coisas extraordinárias. Mas voltemos aqui ao texto. O texto diz que o povo estava admirado naquele dia pelas coisas extraordinárias que este povo estava presenciando ali. Quais são essas coisas? Primeiro, fala de um homem paralítico. A ciência na época não tinha cura para esse tipo de paralisia. Nós lembramos o tempo da paralisia infantil, em que as crianças eram afetadas por essa paralisia e alguns ainda vivem aí, já idosos, mas todos comprometidos no seu físico por causa da paralisia que sofreu. Então, nesse tempo não tinha uma saída, não tinha uma solução. Depois criou a vacina contra a paralisia infantil, isso foi um benefício extraordinário. Mas vamos pensar naquele homem paralítico. Ele viveu uma época que não tinha vacina, não tinha tratamento, não tinha fisioterapia, não tinha nenhum remédio para curá-lo. E ele é levado por 4 amigos para o encontro com Jesus. Aqueles amigos se reúnem e dizem, vamos levar esse paralítico até Jesus. Chegando lá onde Jesus estava, eles encontraram uma grande barreira. A barreira humana, porque as pessoas estavam ali querendo ver Jesus, querendo receber de Jesus, e não abria espaço para passar com aquele paralítico. Ele era carregado numa cama por 4 homens. E aí então eles subiram no telhado da casa, destelharam a casa e desceram a cama diante de Jesus. E Jesus olha para aquele paralítico e diz para ele, perdoados são os teus pecados. Vamos pensar quantas coisas extraordinárias temos aqui. Temos, por exemplo, 4 amigos parando nas suas atividades profissionais, parando no seu trabalho para carregar esse paralítico. Às vezes alguém, esse é um coitado, um paralítico, vou perder tempo com isso não, vou deixar para lá, vai morrer assim, não tem saída para ele, não tem solução. Mas eles pararam com tudo e disseram, tem solução para este homem em Jesus. Depois eles chegam onde Jesus está, não tem como entrar na casa, eles sobem com ele no telhado, destelham a casa e e desce o corpo daquele paralítico diante de Jesus, naquela cama. E aí é outra coisa extraordinária. Quem é que deixaria alguém subir no telhado da sua casa, tirar as telhas e descer alguém pelo telhado? Ninguém, em sã consciência, deixaria tal coisa. Mas uma coisa extraordinária faz acontecer. E aí, isso ali é um fato extraordinário. Qual outra coisa extraordinária? Jesus disse para o homem, perdoados são os teus pecados. Ah, mas o homem não foi levado ali para ter pecado perdoado, foi levado ali para ser curado, e Jesus está perdoando pecado? E aí as autoridades presentes, os religiosos presentes, os fofoqueiros presentes estão dizendo, quem é esse homem para perdoar pecado? Ele não é Deus, coisa assim. Aí Jesus disse, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu ordeno a esse homem, levanta, toma a tua cama e anda. O homem na mesma hora levantou e foi curado da sua paralisia. Ou seja, coisas extraordinárias estão acontecendo. 4 homens levando este homem para o encontro de Jesus. 4 homens subindo no telhado da casa, destelhando a casa e descendo o paralítico diante de Jesus. Jesus perdoando os seus pecados. Só Jesus pode perdoar pecado. E aí Jesus curando o paralítico. Então só Jesus poderia fazer esta obra. Coisas extraordinárias. Por isso estão dizendo aqui, cheios de temor, diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Eu quero dizer para você que a vida com Cristo é uma vida extraordinária. Porque o pecado entrou no mundo e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos foram afastados da bênção divina. Todos foram distanciados do propósito de Deus. Mas Jesus veio para reconciliar o homem com Deus. Coisas extraordinárias. Mas para que Jesus chegasse ao ponto de fazer esta obra, ele teve que nascer de uma mulher, ou seja, tomar forma humana. E o nascimento dele já é coisa extraordinária. Ele não foi gerado com o processo natural da gestação, em que um homem fecunda uma mulher e ela gera uma criança no seu ventre.
Não, foi o Espírito Santo que fez esse processo, e aí nasce um menino que tem mãe, mas não tem pai. Sendo homem, sendo Deus, tem pai e não tem mãe. Isso é coisa extraordinária, que a nossa mente humana às vezes tem dificuldade para entender. Mas Jesus nasce. Jesus nasce e uma estrela brilha no céu. E os anjos no campo vão visitar alguns pastores na escura noite em que eles cuidavam das suas ovelhas para anunciar o nascimento de Jesus. E em lugares distantes, alguns reis estão analisando o espaço e vê uma estrela nova e diz: essa estrela está apontando alguma coisa extraordinária. Nós vamos acompanhar. E durante 2 anos eles seguiram aquela estrela e chegaram onde Jesus estava. Então você vai ver, Jesus nasce, os pastores são avisados e vão até a manjedoura e encontram Jesus naquela manjedoura. Coisa extraordinária. Aqueles reis magos viajam 2 anos para chegar onde Jesus está e eles encontram Jesus, o presenteia com presentes, porque a estrela os conduziu até que ele chegasse àquele lugar. Coisa extraordinária. Jesus cresce e aí vai ao Jordão para ser batizado. E diante de João Batista, que estava ali batizando as pessoas, Jesus chega e João aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus desce na água, pede João para batizá-lo. João de início recusa, mas Jesus disse: é necessário, João, que eu seja batizado. E João o batizou. Naquela hora, ouviu-se uma voz no céu bradando: este é o meu filho amado que me dá prazer. E viu-se um pássaro na forma de uma pomba voando e pousando sobre Jesus. Era o Espírito Santo vindo sobre ele e era Deus dando testemunho dele. Coisas extraordinárias. Veja, essa é a vida cristã. Aí Jesus faz uma obra, cura paralíticos, cura cegos, opera maravilhas sobre a natureza, opera maravilhas sobre a morte, opera maravilhas sobre os demônios, opera maravilhas sobre as enfermidades, opera maravilhas sobre todos, com a sua palavra viva, gloriosa e poderosa, coisas extraordinárias. Depois, injustamente é preso, injustamente é condenado, injustamente é morto na cruz. E ali naquela cruz, o seu corpo pende e ele morre. Mas ao 3º dia, ele deixa a sepultura que ele foi colocado vazia. Coisa extraordinária aconteceu. E aí ele ficou alguns dias entre os seus discípulos, aparecendo aqui e acolá, e até que voltou ao céu. E todos viram ele subindo ao céu. Coisa extraordinária. Então a vida com Deus é marcada por coisas extraordinárias. E nós precisamos parar para pensar nisso. Porque muitas vezes você diz: isso é tudo muito simples, isso é tudo muito comum, ser crente é coisa... Não, meu amigo, você, como cristão, está envolvido em coisas extraordinárias. Você é aquele que gosta de coisas radicais, você é aquele que gosta de coisas grandes, você é aquele que busca coisas extraordinárias. Você só encontra na vida com Deus. Porque o Deus que servimos é o Deus extraordinário, é o Deus extraordinário no amor, extraordinário no perdão, extraordinário na vida, extraordinário na criação, extraordinário na regência de todas as coisas. Então, a vida com Deus é uma vida de coisas extraordinárias. Por que ficar aí reclamando, pensando que ir na igreja é coisa comum, pensando que cantar louvores a Deus é coisa comum, pensando que ter compromisso com Deus é coisa comum, pensando que pregar o evangelho é coisa comum, pensando que crer em Deus é coisa comum, ler a Bíblia é coisa comum. Não, meu amigo, são coisas extraordinárias. A Bíblia é uma coisa extraordinária. Pensa comigo. É um livro escrito em um período enorme de séculos, reunidos num só livro, são vários livros reunidos num só, e tem uma sequência, uma linha de conduta que não deixa dúvida. E a própria Bíblia se interpreta, se mostra para que nós possamos entendê-la. Coisa extraordinária. Quando o homem inventou a imprensa, ele poderia ter impresso vários livros, outros livros, mas ele imprimiu justamente o primeiro livro da história, a Bíblia Sagrada. Coisa extraordinária. Tentaram destruir a Bíblia, jogaram a Bíblia nas fogueiras, destruíram, proibiram o povo de ler a Bíblia, condenaram as pessoas que liam a Bíblia.
mas a Bíblia só cresceu, só cresceu, só cresceu. E hoje é um livro escrito em todas as línguas e dialetos do mundo. E é o livro mais lido, é o livro mais vendido, é o livro mais amado. Isso não é extraordinário? Então, a vida com Deus é uma vida de coisas extraordinárias. Eu já elenquei aqui para vocês coisas extraordinárias, as mais diversas. E é assim a vida com Deus. E o que é melhor? Nós temos uma esperança que vai nos conduzir um dia a morar no céu, coisa extraordinária. Quando você vê o céu por dentro, conforme diz Apocalipse, conforme diz alguns relatos que encontramos na Bíblia, que o próprio Jesus falou e coisas assim, nós ficamos admirados e assim, de queixo caído por ver tantas coisas extraordinárias. Isso tudo está preparado para cada um daquele que vive as extraordinárias coisas de Deus. Então, é hora de você pensar nisso. E não ficar aí com essa pequenez de pensar só em umas religiões criadas pela mente humana, em algumas coisas inventadas pelo ser humano, e entrar na extraordinariedade de Deus e desfrutar dessas coisas extraordinárias que Deus tem para cada um. Deus tem coisas extraordinárias para você. Abra seu coração e comece a vivê-las, porque você vai ser também alguém extraordinário em o nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Chegou o momento de ungir, estender essa mão ungida no vídeo e ministrar na vida de todos vocês. Oremos com fé. Senhor Deus e Pai, obrigado pelas coisas extraordinárias que o Senhor nos libera e proporciona. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor e pelo Teu poder. Obrigado por tudo que o Senhor é e faz a nosso favor. Estenda, Senhor, as Tuas mãos maravilhosas e poderosas agora para curar, libertar e sarar cada pessoa que ora comigo. Olha para as necessidades que cada pessoa que é apresentada diante do Senhor está vivendo. Libera do Teu poder e da Tua graça e alcança estas pessoas com amor e bondade e faz delas, ó Pai, novas criaturas para viver as coisas extraordinárias que o Senhor tem preparado para cada um. Ser como todas essas pessoas, Pai, no nome de Jesus eu te peço, amém. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus, tem o melhor de Deus acontecendo na tua vida, e eu vou esperar a sua ligação para você tornar-se um evangelista associado, vou esperar você aqui na Betel para viver conosco momentos intensos e preciosos. Vou esperar você entrar lá no YouTube e dar o seu joinha lá, tornar-se um seguidor nosso e assim valorizar esse trabalho que nós fazemos. Um abraço ungido, fica na paz do Senhor Jesus, tem o melhor de Deus acontecendo na tua vida. Saiba, Deus tem coisas extraordinárias para você. E encerrando o programa de hoje, eu quero que você diga comigo, mas só vale sorrindo. Diga então: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.